Fala, meu aluno, tudo bem com você? Professor Alan voltando para mais uma aula, dando continuidade aqui, não é? A parte de contraste, toda essa questão do meio de contraste utilizado no nosso sistema urinário, né? E, como a gente já está vendo, o iodo, né? A gente vai utilizá-lo nos nossos exames. E como a gente já falou na aula passada, o iodo vai trazer uma quantidade de cuidados que precisa se ter com o paciente, a equipe precisa ter com o paciente, tá bom? Já terminou a aula passada vendo parte sobre alguns efeitos que são normais, né? Colaterais normais, todo uma anamnese que precisa ser feito. Haja vista que, como há risco de reações, eu preciso saber quem é que eu estou ali acompanhando, tá bom? Na verdade, quem é que eu vou ali realizar o exame, tá? Nós temos algumas... Eu vou separar com vocês agora as reações de duas formas. Reações locais ao contraste, ou seja, ali onde você pegou o acesso, tá? Duas reações locais de injeção de contraste podem ser encontradas próximo ou no local de acesso, tá? Estas incluem extravasamento e flebite, tá? O que é o extravasamento? O escape de meio de contraste iodado para fora do vaso e em tecidos circunjacentes, às vezes também referido como infiltração. Isso pode ocorrer quando o acesso venoso é perdido devido à ruptura da veia, ou seja, perfura a veia, né? Ou quando a agulha está incorretamente colocada dentro do tecido circunjacente e fora da veia pretendida. Em qualquer caso, o meio de contraste preenche o tecido ao redor do local de acesso. Então, isso é um extravasamento, quando o contraste, na verdade, ele passa, em vez de estar indo na corrente sanguínea, ele passa para os músculos que estão do lado, tá certo? O tecido que está do lado. Extravasamento. E nós temos a flebite. Lembra que it, em medicina, anatomia, é inflamação, né? Então, a flebite é uma inflamação de uma veia. Isto pode ser uma complicação do acesso venoso relacionado com a administração do meio de contraste ou simplesmente o acesso venoso. Sinais de flebite incluem dor, vermelhidão e um possível inchaço ao redor do local do acesso venoso, tá bom? Então, aqui são reações de acordo com a injeção, né? Que o pessoal da enfermagem precisa ter um cuidado, a pressão, o fluxo, né? Com que vai ser administrado. Isso é óbvio. A gente, diferentemente da tomografia, não vamos utilizar a bomba injetora para fazer aqui nossos exames contrastados, tá? Mas na urografia intravenosa precisa de um fluxo contínuo, né? Sem muita pressão ali, para que não haja um extravasamento, tá bom? E aí, a gente vai separar também em reações sistêmicas, certo? Eu sei que a maioria de vocês conhece, né? Eu lembro que são reações que o corpo vai apresentar ao meio de contraste. E nós vamos separar em leve, moderada e grave. Tranquilo? Vamos separar nesses três tipos aqui, ó. Esses três tipos de reações são classificados de acordo com o grau dos sintomas associados, tá? É um pouco chato quando aí cai prova, né? Porque geralmente ele vai colocar ali a quantidade de sintomas. Mas eu particularmente tento pensar assim, a leve é aquilo que ela não vai levar o paciente à morte. Me entenda? Ela não vai levar o paciente à morte ali se não houver intervenção, certo? A moderada é algo que pode levar a uma grave, ou seja, que pode levar a uma grave, que pode levar à morte. Então, a moderada, ela vai ficar ali no meio, certo? É algo que precisa ser solucionado, senão vai levar a uma grave, tá? E a grave é aquele que pode levar à morte. Então, eu tento organizar assim, será que esse sintoma aqui realmente, será que é moderado ou leve? Tá? Porque a grave, geralmente, a gente já tem... Inclusive, a grande maioria das questões são moderadas, né? Porque a leve, os dois extremos é mais fácil você memorizar, tá? Ou seja, aquilo que é mais leve é aquilo que é mais grave. O moderado é o que complica muita gente, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Reações leves.
reações não alérgicas geralmente não requerem intervenção farmacológica ou assistência médica. 2 desses sintomas são também considerados efeitos colaterais. Este tipo de reações pode ser baseadas na ansiedade ou no medo do paciente. Embora este não seja uma situação potencialmente fatal, o técnico deve estar atento a todas as necessidades do paciente. Os sintomas de uma ligeira reação incluem os seguintes: ansiedade, tontura, cara, isso não leva à morte. Náuseas, eu não estou falando de náuseas, aliás, eu não estou falando de vômito excessivo, náuseas, vômitos, gosto metálico na boca, lembra que é o efeito colateral comum? Eritema leve, leve, caracterizando, tá vendo? Sensação de rubor durante a injeção, lembra que aquele gosto, aquele calor, né, e tal. Comichão, urticárias leves, disseminadas, pode haver outros, né, mas observe que é algo que não precisa de intervenção, ele logo vai passar, tá? E não compromete a saúde do paciente, certo? Aí nós temos as reações moderadas. Este segundo tipo de reação é reação alérgica verdadeira, choque anafilático, tá? Que resulta da introdução do meio de contraste iodado. Os sintomas de uma reação moderada incluem o seguinte: urticária, moderada ou grave, possível inchaço da laringe, já caminhando para o edema de glote, parece, né? Broncoespasmo, angioedema, hipotensão e taquicardia, batimento cardíaco acima de 100 BPM, tá? Ok? Então, isso é importante. Ou até braquicardia, né? Abaixo de 100 BPM. Tá bom? Ok? E aqui, você tem uma queda da pressão. Você não tem uma hipertensão, por exemplo, né? A hipertensão já pode levar ali um AVC, um infarto, algum tipo, né? Dependendo se ela estiver alta. Não é isso? Ok? E aí nós temos as reações graves. Esse terceiro tipo de reação, também conhecido como reação vasovagal, é uma condição de risco à vida. A introdução de agentes de contraste iodados estimula no nervo vago, que pode fazer com que a frequência cardíaca caia e a pressão arterial diminua perigosamente. É necessário uma resposta rápida e imediata da equipe médica. Por isso que a gente falou que algumas salas, né, a equipe tem que estar preparada para ter intervenções ali medicamentosas, né? Então, hipotensão também, a pressão abaixo de 80, certo? Então, sistólica, bradicardia, ou seja, batimento abaixo de 50 BPM, tá? Arritmias cardíacas, edema de laringe, possível convulsão, perda de consciência, parada cardíaca, parada respiratória, ausência de pulso detectável. Observe que são um negócio mais que chama a atenção, assusta, né? Então, são as nossas reações graves, tá? Com relação à utilização do contraste. Bacana? Ok? E aí, pessoal, nós vamos já começando aqui vendo o nosso primeiro e o principal exame, que é a urografia excretora, tá? A urografia excretora, assim como o enema lá no sistema digestório, é um exame campeão e questões de concurso, tá? Porque ela tem uma gama de informações que vocês vão ver comigo aqui. Tem indicações, exceções, alternativas, a paciente não pode usar exceção, que não pode fazer o exame e tal, tá dentro das exceções, enfim, tem várias variáveis, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ver agora a urografia excretora, tudo sobre ela, tá bom? E vamos tratar as demais aqui mais pra frente, tá? Então, a urografia intravenosa ou excretora é o exame radiográfico mais comum do sistema urinário, certo? Essa também tem sido com frequência referido como um pielograma intravenoso, ou PIV, né? Pielo refere-se à pelve renal, só a região da pelve renal, tá? Como a urografia excretora visualiza normalmente mais anatomia que somente a pelve renal, o termo PIV, pielograma intravenoso, ele já não é muito preciso, né? Porque isso seria se referindo só à pelve renal. Na urografia excretora nós estudamos todo o sistema urinário, né? A gente vê todo o rim, ureter, bexiga, tá? A urografia intravenosa visualiza os cálculos renais menores, os cálices renais menores e maiores, as pelves renais, os ureteres e a bexiga após a injeção intravenosa de meio de contraste. A administração dela é intravenosa, tá? A urografia, como o nome já fala, né? A urografia intravenosa é um verdadeiro teste funcional. Guarde isso, tá? Teste funcional, eu vou estar sempre sinalizando aqui para vocês, certo? Pois as moléculas do meio de contraste são rapidamente removidas da corrente sanguínea e excretadas completamente pelo rim, tá? Então, como passa pelo rim, tem que ter todo aquele cuidado, creatinina, aquela pergunta toda dos pacientes, peso, hipertensão, aquela coisa toda, tá? Quando a gente fala que é teste funcional, a gente fala de
exames que vão estudar a funcionalidade do órgão, tá? Do sistema, melhor dizendo, né? Tá bom? Porque a gente vai seguir um contraste, vai seguir o fluxo natural, fisiológico. Vai rim, ureter, bexiga. Tá certo? Ok? Então, isso que a gente chama de teste funcional no exame contrastado. Tá bom? Quais são os objetivos da tomografia intravenosa? Visualizar a porção coletora do sistema urinário, avaliar a capacidade funcional dos rins, não é? Você consegue identificar, a gente vai ver que temos minutos, né, para fazer os raios-x. E ela é chamada também de urografia minutada. Vocês podem encontrar aqui também. Eu acabei nem colocando, mas eu posso botar aqui, ó, minutada. Porque a gente vai fazer esse raio-x, essa série de raio-x, né? Ela é um exame com uma série de raio-x em minutos determinados. Esses minutos justamente é para a gente ver a capacidade, a funcionalidade do rim, né? É muito comum o paciente que tem ali os dois rins, você consegue ver, por exemplo, a um determinado tempo, geralmente 10 minutos, o rim está passando pelo rim direito, o contraste está passando pelo rim direito, por exemplo, sendo excretado, mas o rim esquerdo você não viu nada ainda. Tá? Ou seja, essa é uma das funções. Visualizar a capacidade funcional dos rins. Tá? Avaliar o sistema urinário quanto às anomalias patológicas ou anatômicas. Beleza? Vamos tratar isso também dentro da urografia intravenosa. Por isso que ela é bem completa, tá? As indicações são muitas. Tá bom? Contraindicações. Vamos lá. Aqui é onde começam os menores ali, né? Já vi bastante pergunta quais são as contraindicações ali que podem acontecer para a urografia escritora, tá, pessoal? Aí, olha só, nós temos como contraindicação, tá? Mesmo que os meios de contraste atuais sejam considerados relativamente seguros, o tecnólogo deve ter um cuidado extra na obtenção do histórico do paciente. Pelo histórico do paciente, o tecnólogo pode ficar atento a certas condições que impedem este paciente de realizar a urografia intravenosa. As principais contraindicações incluem as seguintes, tá? Então, lembrando também que quem libera o exame é o radiologista, tá? Ou, se o paciente for internado, o médico dele pode se responsabilizar, tá? Por mais que não tenha, sei lá, um radiologista de plantão, ele pode se responsabilizar, tá bom? Então, a primeira é clássica, hipersensibilidade ao meio de contraste, né? Se realmente está na amidese vir que o paciente ali tem um risco muito grande, não vai se injetar o contraste, tá certo? Anúria ou ausência de excreção de urina, pensa comigo, pô, o cara não está conseguindo botar para fora a urina. Imagina se eu coloco o contraste. Pessoal, contraste passando pelos rins, se os rins estão trabalhando com dificuldade, vai sobrecarregar mais ainda os rins dos caras, do paciente, tá? Então tem que ter cuidado, tá bom? Então, mieloma múltiplo, que é um tipo de tumor também, é contraindicado, tá? Diabetes, especial diabetes mellitus, pode fazer. Diabético pode fazer, tem só uma questãozinha com medicamento, tá? Tem que ser suspenso e tal, tá bom? Doença renal, claro, vai passar pelos rins, né, pessoal? Ou doença hepática grave, insuficiência cardíaca congestiva, feocromocitoma, que é um tumor relacionado às glândulas suprarrenais, tá? Anemia falciforme, ok? E pacientes tomando metformina, cuidado, já caiu em prova, tá? E geralmente eu vi que tem vários nomes, tá, pessoal? São vários nomes ali, faz a mesma coisa. Mas eu já vi, sobretudo, esses dois aqui, ó, glicofage ou metformina, tá? Mas tem esse aqui, por exemplo, Fortamet, certo? Então, pacientes que tomam esses medicamentos, eles precisam, tá? Por exemplo, são medicamentos utilizados por diabéticos, tá vendo? Então, assim, até pode fazer, tá? Mas fazendo uso desses medicamentos, deve ser suspenso 48 horas antes do estudo por meio de contraste, tá? Então deve ser suspenso aí, tá? 48 horas antes. Para voltar, às vezes se recomenda um exame de creatinina para ver a função renal, se está tudo ok, retoma ou até 48 horas depois, tá bom? Ok? Então essas são as contraindicações da urografia escritora, tá? Observe que ela tem uma gama de contraindicação, tá bom? Quais são as indicações clínicas? Hiperplasia prostática benigna, um aumento da próstata, que geralmente começa na quinta década de vida, embora seja uma doença benigna, pode causar compressão e obstrução da uretra. Cálculos na bexiga, né? São pedras que se formam dentro da bexiga. Carcinoma da bexiga, é um tumor que é 3 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres. Duplicação do ureter e da pelve renal, envolve 2 ureteres e uma pelve renal que se origina do mesmo rim. Rim ectópico, descreve um rim normal que não consegue subir do abdômen, mas permanece na pelve. Rim em ferradura também, é quando o rim ele junta um no outro, né? Faz parecido uma ferradura, tá? Ocorre com a punção dos rins durante o desenvolvimento do feto.
Cálculos renais são classificações que ocorrem na face luminal no trato urinário. Estes cálculos também ocorrem na parênquima renal. Lembrando que o primeiro raio-x que a gente vai ver é justamente um raio-x simples, tá? Vocês vão fazer na rotina de urografia escritora, vai fazer um raio-x simples. É um AP normal de abdômen, tá? Justamente esse AP simples, pessoal, é para a gente visualizar possíveis cálculos renais. Porque depois que o contraste é injetado, ele pode ter ali sobreposição, né, por conta da densidade do contraste, né? É uma das indicações da radiografia simples, tá? Preparo do paciente. Como o ideal é o paciente fazer esse preparo, né? Tem de fazer, porque senão vai atrapalhar alças intestinais repletas ali de resíduos, eles vão atrapalhar a nossa radiografia, tá? Ok? Então, o correto é ele fazer um preparo. Refeição leve na noite anterior ao procedimento, laxante para esvaziamento intestinal, jejum após meia-noite, no mínimo de 8 horas, enema na manhã do exame, antes da urografia escritora, todas as roupas, com exceção dos sapatos e meias, devem ser removidos e substituídos por avental hospitalar de mangas curtas. A abertura dos braços deve ficar para trás. Ok? O paciente deve incluir outra coisa também. O raio-x simples, olha aí que legal, de novo. Ó, o raio-x simples que a gente vai fazer antes de injetar o contraste, ele é também para visualizar o preparo do paciente, porque não se confia em paciente, né? O paciente disse que fez o preparo, na hora ele não fez, tá? E aí você já começa o exame, já injetou o contraste, depois que injetou o contraste, não tem mais o que fazer. O exame começou. Bom? O paciente deve urinar logo antes do exame pelas seguintes razões. Tem de lembrar o paciente de pedir para urinar, senão ele vai dar trabalho. Na hora que o contraste estiver chegando na bexiga, ele já estava com urina ali e outra coisa, né, vai atrapalhar, porque vai diluir, tá bom? Então, esse segundo motivo aqui, ó. Primeiro motivo do paciente urinar, a bexiga muito cheia pode se romper, principalmente se houver compressão aplicada no início do exame. A gente vai ver que tem uma possível, se utiliza compressão, posso fazer. Mas, se eu fizer, imagina, a bexiga aguenta ali uns 800 ml no máximo, a masculina, né? E aí você faz uma compressão ali na região abdominal do paciente, ela pode romper, a bexiga pode romper, tá, pessoal? Ok? Então, por exemplo, às vezes você está fazendo uma cistografia, uma uretocistografia, a gente acompanha pela fluoroscopia o tamanho da bexiga, tá? Para ver se ainda cabe mais contraste. Se não, não adianta insistir, porque pode correr o risco de romper a bexiga do paciente, tá? E a segunda é que a presença da urina lá na bexiga, ela vai diluir o contraste, tá? Ok? Ela vai diluir o contraste, não vai dar muita opacidade como a gente quer, tá bom? Então, esses são os preparos básicos que o paciente precisa ter. Entrou na sala, pede o paciente para urinar, tá bom? Ok? E aí, o que acontece, pessoal? A gente tem uma possibilidade, muita atenção aqui, que essa parte é muito legal, tá? Já vi que aí em prova também, sobretudo no concurso da aeronáutica, eles cobraram isso daqui. Nós temos uma possibilidade de fazer a urografia escritora utilizando uma compressão ureteral, tá? Ela vai comprimir os ureteres, tá? E ela vai ter uma função muito bacana, tá? Só que nós temos contraindicações, como tudo na vida, né? Você tem indicações e tem contraindicações, tá? Então, a compressão ureteral, ela vai ter a função, qual que é a função dela? Então, observe que ela fica aqui, ó, ela é inflável, tá? Então, ela tem um lugarzinho que você joga ar dentro, ela vai inflando e ela vai comprimindo a região aqui. Observe que ela é posta bem na região aqui próximo da pelve, tá vendo? Bem nas articulações sacrílicas, tá vendo aqui que legal? Tá? Ela vai ser posta bem aqui, ela tem umas pazinhas aqui, ó, bem no pé da barriga do paciente, certo? Quando eu for falar da incidência, eu vou mostrar para vocês onde é que ela tem que ficar corretamente. Eu nunca trabalhei com isso, tá? Mas tem essa possibilidade. Eu nunca trabalhei com ela. Tem. Qual que é a função? Olha que legal, ó. Então você imagina, eu vou tentar desenhar, mas você sabe que o professor é terrível para desenhar, né? Então imagina que você tem o rim direito e o rim esquerdo, né? Você tem os ureteres aqui, não é isso? Aqui embaixo você tem a bexiga e tem a uretra. É isso? Ó, então imagine que eu estou aqui estudando compressão ureteral, né? Então, eu tenho o contraste. O contraste vai passar aqui nos ureteres, certo? O contraste vai passar nos ureteres. Quando se faz a compressão ureteral, o que o médico quer? Ele vai colocar a compressão aqui, ó. Ó que legal, ó. Ó que legal, ó. Ele vai inflar, vai inchar, vai aumentar essa pressão aqui e vai fazer o que, pessoal?
vai comprimir o contraste de forma que ele não passe. Eles vão ficar... Porque qual é o natural, né? Saiu dos rins, passou pela pelos ureteres, desceu para a bexiga. Mas, caso o médico queira estudar por um pouco mais de tempo, dar uma ênfase nos ureteres, pode-se fazer uso da compressão ureteral, porque ela vai inflar, vai fazer uma pressão nessa região, vai comprimir os ureteres e o contraste não vai passar. Pensa como se fosse uma mangueira, né? Você tem a mangueira aqui, se você apertar a mangueira, a água não vai passar, vai ficar fazendo pressão ali, quando você soltar, sai aquele jato, não é isso? Mas essa é a função. A função da compressão ureteral é fazer com que o contraste fique mais tempo retido nos ureteres. Ok? Sobretudo nos ureteres proximais. Essa é a função da compressão ureteral. Bacana isso aí? Por isso que ela é inflável, porque vai aumentar a pressão intraabdominal. Beleza? Entendeu isso? A gente vai entender as contraindicações. Então, só que, como nem tudo é flores, nem todo paciente, pessoal, vai poder fazer a compressão ureteral. Lembra que eu acabei de falar? Ela faz uma pressão intraabdominal. Tá? Isso não é legal em alguns pacientes. Pressão intraabdominal não é legal. Certo? Então, nós vamos ter algumas contraindicações à utilização da compressão ureteral. Exemplo, possíveis cálculos ureterais. Ora, como é que o cara tem um cálculo ali dentro? Como é que você vai colocar? Como é que você vai colocar um peso ali, né? Você vai pressionar ali, né? Você vai ferrar o paciente, tá? Ok? Então vai dar uma dificuldade de distinguir entre os efeitos da compressão, vai essa aparência devido a um cálculo, tá? Massa abdominal. Ora, também pode apresentar a mesma aparência radiográfica que a compressão ureteral. Uma massa, parece que está com massa abdominal, você vai comprimir. Não é útil. Aneurisma, gente. Olha só o aneurisma aórtico abdominal. Um aparelho de compressão levado possivelmente ao extravasamento ou ruptura da aneurisma. Você ia matar o paciente lá na hora da sala. Cirurgias, lógico, né? Cirurgia abdominal recente, também não pode. Você vai fazer uma pressão abdominal. Dor abdominal grave, também não pode. Traumatismo abdominal agudo, também não pode. Então imagina aquilo. Já vi até algumas literaturas trazer, por exemplo, hipertensão. Você vai aumentar a pressão dentro dos vasos sanguíneos, né? Ali na região. E aí, na região de artéria renal, por exemplo, e aí você vai aumenta a PA. Pode aumentar a PA do paciente, tá certo? Então tem que ter cuidado, olha que interessante, tá? Então, são contraindicações laterais. Então, o que a gente está falando? Porografia intravenosa, porografia de escritor. Se o médico quiser estudar esse contraste que vai seguir, é o exame funcional. O contraste vai seguir rim, ureter, bexiga, ok? Vai seguir um fluxo, certo? Se o médico quer fazer com que esse contraste fique um pouquinho mais de tempo nos ureteres e não desça para a bexiga, pode-se fazer a compressão ureteral. Legal? Pode fazer a compressão ureteral. Ok? Mas nós temos essas contraindicações. Diante dessas contraindicações, você vai dizer, pô, Alan, então eu não vou fazer? Aí é que você se engana. Olha que mais legal a radiologia. Nós temos uma alternativa, pessoal, à posição de Trendelenburg. Olha que fantástico. Lembra que eu falei para vocês, ainda lá no módulo que a gente falou sobre o sistema digestório, que a gente trabalha no exame contrastado nesse aparelho aqui, ó, certo? Que eu, por exemplo, trabalho com o chamado telecomandado, tá? Ele faz todas as posições, posição de Foley, posição de Trendelenburg, ele vira a mesa, você vira para ele virar um book vertical, ele faz tudo, tá? Faz todas as posições. Ele é ideal para exame contrastado por vários motivos. Tem fluoroscopia e tem raio-x e também pela versatilidade que ele tem de posição para a gente, tá? Então, a posição Trendelenburg, se você lembrar, o que é? Pés mais alto que a cabeça. Lembra disso? Os pés mais altos que a cabeça. Isso aqui é a posição de Trendelenburg, não é isso? Aí você pergunta, Alan, mas o que tem a ver? O paciente não pode utilizar isso aqui, ó, tá aqui a compressão. Ele não pode utilizar a compressão lateral por alguns motivos que a gente viu. O que tem a ver a posição de Trendelenburg, pessoal? Olha que interessante, ó. Então você tá aqui, a mesa tá aqui, então, ó. Nessa foto ela tá inclinada, mas não dá para você ver muita inclinação, né? Mas uma inclinação mais ou menos de 15 graus o livro vai falar, tá? Mais ou menos 15 graus aqui, ó. Vamos dizer que é mais ou menos assim. Ó, olha que legal. Cabeça do paciente está para cá, né? Aí. Pessoal, o que nós estamos trabalhando aqui com as pernas mais altas do que a cabeça, pessoal? Nós estamos trabalhando com a
gravidade. Olha que legal, cara. Qual é a ideia? A ideia que o médico quer é: eu quero que o contraste fique mais tempo nos uretérios, não é isso? O fluxo natural é rim, ureter, bexiga, certo? Se eu coloco o nosso paciente na posição de Trendelenburg, pessoal, as pernas mais altas que a cabeça, eu vou utilizar a gravidade. Eu vou dificultar esse fluxo natural do contraste do ureter para a bexiga, porque o paciente vai estar quase de cabeça para baixo. Então eu desço, na verdade, o contraste para a região do rim. Eu faço com que ele fique mais tempo ali na região da pelve renal. Olha que legal, tá? Então isso é uma alternativa, pessoal. Olha que bacana isso daqui dentro do exame contrastado da nossa urografia intravenosa, tá? Então o paciente não pode utilizar a faixa de compressão ureteral, ok? A gente vai realizar uma posição Trendelenburg. Aí você pergunta, pô, Alan, o paciente não cai? Olha que interessante aqui, ó. Aqui na mesa desses aparelhos, geralmente você tem aqui uma parte metálica que você consegue encaixar várias coisas. Aqui é por exemplo, ele suporte aqui, ó, tá vendo? Um branco, ó. Aqui fica encaixado o ombro do paciente, pessoal. Ele não cai, ele não escorrega para baixo, tá? Tem uns que você pode colocar a mão dele para ele segurar, por exemplo, a gente faz muito perfil de joelho com carga. O paciente consegue segurar de lado assim e a gente consegue fazer o perfil tranquilamente. Tá bom? Show de bola? Beleza isso aí? Bacana, né? Tranquilo? Pessoal, então é isso. Vou ficar com vocês aqui nessa aula. Te espero na nossa próxima aula. Estamos aquecendo aqui já, entendendo o nosso principal exame aqui dentro do sistema urinário, assim como o enema. Para prova, eu tô falando, tá, pessoal? Para prova, aqui é a campeã em perguntas, tá? Porque, olha só, tem variáveis, muitas coisas variáveis, né? Tem as indicações, tem as contraindicações, tem a utilização da compressão ureteral, tem a contraindicação da compressão ureteral, tem alternativa à compressão ureteral. Então, tem várias informações, tá? Ok? Então, ok. Agora nós vamos conversar sobre a radiografia preliminar, pessoal. Quando a gente faz qualquer exame contrastado, tá? Qualquer exame contrastado que você faz, a primeira coisa que nós fazemos é uma radiografia simples. Radiografia chamada preliminar, tá? Inclusive nós a identificamos na imagem, escrevemos lá embaixo, simples, pré-contraste, por exemplo, tá bom? Aqui posso saber. As imagens ficam documentadas, tá? E ali o médico consegue estudar a anatomia do paciente antes da injeção do contraste. E aí tem alguns motivos que levam a gente a fazer a radiografia pré-contraste, tá certo? E isso é importante para a gente, tá? Então, ó, o histórico clínico do paciente e outras informações pertinentes são discutidas com o radiologista antes da injeção. Uma radiografia preliminar é feita pelas seguintes razões. Quais são os motivos que fazem com que a gente sempre faça uma radiografia antes de se injetar o contraste no paciente, tá? Primeiro, verificar a preparação do paciente. Então, é muito comum, a gente sabe que, às vezes você vai trabalhar no SUS, você tem uma lista de espera muito grande, né? E aí, o paciente, por exemplo, é orientado, né? Quando ele agenda, ó, você tem que fazer preparo. E aí ele esquece, tá? Mas ele passou tantos meses para fazer aquele exame. Já vi isso demais, tá? Aí ele chega pra gente e fala, ó, o senhor fez preparo? Ele sabe, se ele disser não, ele vai ter que voltar. Não vai conseguir fazer o exame. Aí ele vai lá e não fiz. Mete aquela mentira, né? E aí, quando você... Beleza, se você acreditar nele sem fazer radiografia preliminar ou simples, e o cara não tiver feito o preparo, você injetou o contraste, entende? Você vai começar a realização dos exames, tá lá, aquela alça intestinal repleta de ácido, aquele exame feio pra caramba, o médico não consegue laudar. Sacou? Ok? Então, isso é um motivo. Ver o preparo intestinal do paciente. Tá? Segundo, para determinar os teus fatores. Você utilizou um bom KV? Você está utilizando um bom MS para essa imagem? Entendeu? É uma boa também ver pelo mesmo motivo. Injetou o contraste, vai fazer a primeira radiografia, sobretudo a radiografia escritura, que cada um tem o seu tempo. Você não pode errar, tem tempo exato. Tá? Na hora que você vai fazer, nossa, o KV está ruim. MS está ruim. Entendeu? Então, é um motivo. Verificar o posicionamento do paciente. Está alinhado, a placa está bem posicionada, está pegando tudo, toda a estrutura. Geralmente é apenas uma radiografia. O posicionamento é igual um raio-x de abdômen, raio-x no mesmo lugar. Tá?
vai mudar um pouquinho o nefrograma, porque o rim fica um pouquinho mais para cima, mais coisinha de nada, certo? Mas geralmente o raio incide na crista ilíaca mesmo, como raio-x de abdômen, tá? Não muda nada. Okay? Então, vê o posicionamento do paciente. E o quarto, para detectar quaisquer calcificações anormais. Essa radiografia preliminar deve ser mostrada para o radiologista antes da injeção. Ó, se o paciente tem um cateter no lugar, ele deve ser fixado antes da injeção, tá? Então, por quê? Contraste vai estar na necessidade radiopaca. O cálculo renal também tem uma necessidade radiopaca. Então, você pode até obscurecer. Você não vai saber o que é contraste e o que é cálculo renal. Certo? E aí, o que acontece? A gente tem, geralmente, como é que funciona, né? Aqui no hospital onde eu trabalho, falando da prática, né? Que funciona assim. A gente recebe o paciente, eu recebo o paciente, explico o paciente troca de roupa, tá? E aí a gente deita na mesa. Quando o paciente deita na mesa, eu faço a radiografia simples, certo? Cadastro, faço a radiografia simples do paciente, aviso o pessoal da enfermagem, eles vêm, pegam o acesso do paciente e eu comunico ao médico, doutor, vamos começar a radiografia e escritura. Tudo certo? Tudo certo. Aqui no hospital, depois que o pessoal da enfermagem faz a injeção do contraste, o médico muitas vezes não precisa estar na sala, porque quem vai fazer somente eu. Porque é só eu e o paciente, não há necessidade, se o paciente não tiver necessidade especial, né? Eu vou fazer a radiografia ali com ele tranquilo, porque praticamente são as mesmas posições, certo? E aí, depois que terminar os raios-x, eu mostro o médico se ele vai querer outra incidência, esperar mais um pouco, tá? Mas é assim que funciona, ok? Só sei que depois que injetou o contraste, começa o exame, tá? Não tem mais assim o que fazer, tá bom? Ok? Beleza. Então, essa é a importância da radiografia pré-contraste. Sempre para fazer um raio-x, sempre para fazer qualquer exame contrastado, vocês vão ter que fazer uma radiografia simples ou uma pré-contraste, uma radiografia preliminar. Tá bom? Qual é a rotina agora? Isso aqui também cai em prova pra caramba, tá? Rotina básica da urografia intravenosa. Qual que é a rotina, pessoal? Então, ela é muito especialzinha porque ela tem essa rotina, tá? É um dos motivos também. Ela tem esse coisinha dela, característico dela, tá? Primeira radiografia que nós vamos fazer, pessoal, se chama nefrograma ou nefrotomograma, tá? O nome já fala, né? Pô, tá lá na parte funcional do rim, tá lá nos nefros, tá chegando no rim ainda, né? Então ela é uma radiografia bem rápida, ó. Ela é feita imediatamente após a conclusão da injeção. Ou 1 minuto, pessoal, 60 segundos após a injeção do contraste, para capturar os estágios iniciais de entrada do meio de contraste para o sistema de coleta. Ok? Então, olha só, 60 segundos, 1 minuto após a injeção do contraste, tá valendo. O que acontece, pessoal? Lembra que posicionou, o pessoal da enfermagem pegou o acesso, injetou. Quando eles injetam salam, contraste injetado. Eu vou aqui no cronômetro do meu celular, ó, do meu relógio, ó, botei para funcionar. Pessoal, tá aqui, deixa o relógio funcionando. E o paciente está lá, vai fazer um AP normal, ele vai ficar deitadinho, ele não vai se movimentar. Quando der 1 minuto, você faz a primeira radiografia, que é o nosso nefrograma. Muito cuidado, tá? Aqui no hospital que eu trabalho, ó, olha a prática divergindo da teoria, tá? Aqui na prática nós não trabalhamos com nefrograma. A gente já faz a primeira radiografia com 5 minutos. Na teoria, você faz com 1 minuto, depois você faz de 5 minutos, tá? Tô falando isso porque uma colega que trabalha comigo, faz exame contrastado junto comigo, a gente foi fazer uma prova uma vez, tá? E caiu uma pergunta falando sobre o nefrograma. Eu lembrava a teoria, ela lembrou o quê? Da prática. Na prática, não, aqui no hospital não tem o nefrograma. Então ela não conhecia o nefrograma, ela não lembrava da teoria. Ok? Então são momentos que vai divergir a teoria da prática, tá bom? Então a primeira radiografia que você vai fazer é um AP normal, nefrograma. Tranquilo? Um nefrograma. Tá? Depois, lembra que o relógio está contando aqui, ó. Então você fez a radiografia com 1 minuto. Se você está no DR ou você está no CR leva para digitalizar a imagem, deixa a imagem salva lá, ou no DR já aparece no teu computador, né? Com 5 minutos, cronometrando. Não, 5 minutos tá corrido, pessoal, tá rolando aqui, certo? Com 5 minutos você faz mais uma, também um AP, tá? Para rim, ureter e bexiga. Ele é um abdômen normal, tá? Para incluir todo o sistema urinário. A posição AP é a posição de preferência, tá? Então vai ser um AP. Nefrograma é um AP, com 5 minutos um AP. Ok?
A imagem de 10 a 15 minutos, ou seja, então fez 1 minuto, 5, quando der 10 minutos de exame ou 15 minutos, depende muito do que o médico vai pedir, tá? Ok? Aqui a gente trabalha com 5, 10 e 15, a priori, depois ele pode pedir mais tempo, o médico que manda, certo? Então, a imagem de 10 a 15 minutos requer uma imagem completa dos rins, o contraste já está bem preenchido, né? Preenchendo bem o sistema urinário, com 10 a 15 minutos, tá? Ureteres, bexiga, que é o RUB, né? A radiografia de abdômen, né? Que é rim, uretere e bexiga. Para incluir a totalidade do sistema urinário. Mais uma vez, a posição supina, o AP, ela é a mais solicitada. Então, você vai fazer praticamente 3 APs. Então, o que você faz aqui, nefrograma, 5 minutos e 10 ou 15, é apenas trocar a placa. A posição é a mesma. Então, por isso que não precisa de ninguém. Às vezes, você sozinho consegue fazer esse exame lá na sala, tá? Basta trocar a placa, ok? Beleza. Aí, com 20 minutos, nós vamos fazer alguns oblíquos, tá? Deve ser oblíquos posterior direita e esquerda para fornecer uma perspectiva diferente dos rins e projetar os ureteres distantes da coluna vertebral, porque eles meio que sobrepõem um pouco. Então, com 20 minutos, você faria o oblíquo posterior direito e o oblíquo posterior esquerda, tá bom? Lembrando que isso aqui é literatura, pessoal, que vai cair na tua prova. Na prática, eu já fiz urografia escritora com um paciente com 50 minutos. O médico falou, ó, você vai fazer, Alan, até 25 minutos. Vai fazer 20, 25. Quando é 25 minutos, você tira essa paciente da sala. Quando der 50 minutos, você pede e faz mais uma. Então, tira ela da sala, deixa na sala de repouso e fica fazendo outros raio-x de rotina, tá? Em ambulatório. Então, o tempo, quem manda é o radiologista. Na literatura, a gente vai até 20 minutos, tá bom? Ok? Beleza. Fez os oblíquos posterior direito e esquerdo, o médico deu o aval, a gente vai fazer uma pós-miccional. O que é isso? Então, lembra que o contraste passou pelos rins e já está chegando na bexiga. Muito provavelmente aquele paciente está com vontade de urinar, certo? O que a gente vai fazer? Terminou as oblíquos, o médico liberou, tira ele da mesa, leva ele na sala, no banheiro, né? Geralmente as salas têm banheiro, trabalha com exame contrastado, o paciente vai lá, urina, volta para a mesa e você faz ali um AP com pós-miccional, tá? Um AP pós-miccional. Um AP pós-miccional tem a função de visualizar ali se a evacuação, a urina, a bexiga realmente contraiu bem. Ó, é um teste funcional. Eu estou simulando, né, o sistema funcionando, tá? Então, a bexiga contraiu bem, conseguiu colocar uma quantidade boa de contraste, geralmente não esvazia 100%. Conseguiu colocar uma quantidade boa de exame de contraste para fora? É isso que ele quer estudar com a pós-miccional. E aí, geralmente, liberou o exame, tá? Lembrando que isso daqui, pessoal, vocês vão colocar na radiografia lá embaixo, tá? Essa identificação nós colocamos. Se você está no digital, basta escrever, né? Então, você coloca, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 5 mN, né? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e por aí vai, tá? E pós-miccional, para o médico saber. Beleza? Te identifica na imagem. Legal isso aí? Tranquilo? Então essa aqui é a rotina, pessoal, da nossa urografia intravenosa, urografia escriturada. Nota isso, que isso aqui é muito passivo de cair na tua prova, tá? E aí, pessoal, dando continuidade, a gente também tem a nossa urografia retrógrada, tá? Quando vocês virem falar essa palavra retrógrada, retrógrado significa contra o fluxo, tá certo? E geralmente retrógrado é não funcional, porque ele não segue o fluxo fisiológico do sistema, tá certo? Então nós temos a urografia retrógrada. A urografia retrógrada é um exame não funcional do sistema urinário, durante o qual o meio de contraste é introduzido diretamente, retrogradamente, para trás, contra o fluxo. Vocês dizem, o fulano tal a pessoa é retrógrada, né? Ela não segue a moda, né? Mais ou menos isso aí, né? No sistema pielocalcial, pessoal, lá na pelve renal, tá? Via cateterização pelo urologista durante um pequeno procedimento cirúrgico. Então, a urografia retrógrada, perdão, ela é no CC. Ela é feita no centro cirúrgico, em ambiente cirúrgico, tá? Ok? A gente utiliza lá, faz através, pode ser utilizado agente, ser chamado, né, para fazer através do arco cirúrgico. A urografia retrógrada é não funcional, pois o processo fisiológico normais do paciente não estão envolvidos no procedimento. Este procedimento é realizado para determinar a localização de cálculos urinários ou de outros tipos de obstrução, tá? Então ela é retrógrada por quê? Ela é injetada no meio ali do fluxo, né? Eu injeto contraste direto da pelve renal, ela não passa pelos rins primeiro. Então é isso, é uma urografia retrógrada, tá bom? Aí olha só, procedimento.
Os profissionais da cirurgia colocam o paciente numa combinação da mesa radiográfica com a cistoscopia, localizada em geral no departamento de cirurgia. O paciente é colocado na posição de litotomia, que é a posição ginecológica, que requer que as pernas sejam colocadas em estribos. O paciente é, em geral, sedado ou anestesiado para este exame, tá? Então, é só a nossa sonografia excretora. Bacana? Temos também, pessoal, dentro do sistema urinário, olha, o que eu falei em umas aulas? Nós temos a sonografia excretora intravenosa, que é a que vai estudar todo o sistema urinário. Eu posso segmentar. Eu não quero estudar os rins, eu quero estudar a bexiga do paciente. Eu preciso injetar o contraste no cara, esperar o contraste passar do rim, depois descer para a uretra. Não, eu posso estudar direto a bexiga. Eu quero estudar a uretra. Preciso fazer tudo isso? Como é que eu vou chegar na uretra? Eu posso injetar o contraste direto na uretra. Então eu consigo segmentar o sistema urinário, tá? Aqui, por exemplo, nós temos a cistografia. Cistografia, cisto, ó, vem de bexiga, tá? Então, e também é retrógrado, ó. Retrógrado é um exame não funcional. Decore isso aí. Caiu retrógrado é exame não funcional. A cistografia é retrógrada, tá? É um exame radiográfico não funcional na bexiga urinária após a instalação de um meio de contraste iodado via um cateter uretral. Tá? Cateter uretral. O cistograma é um procedimento comum realizado para descartar qualquer possibilidade de traumatismo. Já peguei vários pacientes que sofreram acidentes, precisavam fazer esse exame, tá? Cálculos, tumores e doenças inflamatórias da bexiga urinária, ok? Esse exame é feito através do contraste retrógrado, lembra? Contra o fluxo. Nós vamos pegar uma sondinha, injetar o contraste pela uretra do paciente e preencher a bexiga. Quando se estuda apenas a bexiga, chamamos de cistografia. O interesse aqui é radiografar a bexiga. Ok? A bexiga. Não é uretra nem nada, é só a bexiga. Bom? Então tá aqui, ó. Não existe nenhum preparo do paciente para este exame, embora o paciente deva esvaziar a bexiga antes da cateterização. Após a cateterização de rotina da bexiga, sob condições assépticas, a bexiga é drenada de qualquer urina residual. A bexiga é então preenchida com meio de contraste diluído. Permite-se que o material de contraste flua somente por gravidade. Não se deve ter pressa ou tentar introduzir o meio de contraste por pressão, o que poderia resultar em uma ruptura da bexiga. Após a bexiga ser preenchida, o que pode requerer de 150 a 500 ml, as radiografias fluorográficas localizadas para o na região serão realizadas pelo radiologista ou de várias posições sobre a cabeça pelo tecnólogo. O posicionamento de rotina para cistograma inclui um AP, um ângulo de angulação de 15 graus caudal e bilaterais oblíquas. Tá bom? A gente vai ver mais para frente, tá? Então tá aqui, ó. A injeção do contraste foi feita, aqui o contraste vai sendo injetado através pela uretra e preenchendo a bexiga do paciente. Tá bom? Ok? Aí nós temos a uretrocistografia. Aliás, a cistoretrografia, que a gente chama de uretrocistografia, o contrário. Cistoretrografia miccional. As radiografias miccionais podem ser tiradas após o cistograma de rotina, tá? Quando as imagens são combinadas desta maneira, o exame é denominado cistoretrograma ou cistoretrograma miccional. Este exame fornece um estudo da uretra e avalia a capacidade do paciente de urinar. Portanto, é um estudo funcional da bexiga e da uretra. Olha só que elegante. Não é retrógrado, então é funcional. Gente, cisto, bexiga. Uretro é uretra. Então, isso aqui é um miccional porque nós vamos simular o paciente urinando, né? Colocando para fora o contraste. Então, isso aqui nós vamos estudar, ó. Alan, mas a cistografia está aqui dentro. É um exame que complementa, né? Ó, eu tenho a cisto e tenho a uretra. Aqui onde eu trabalho nós fazemos demais esse exame. Demais mesmo. Tá? Então eu tenho o exame combinado da bexiga e da uretra. Então eu preencho o contraste pela uretra, encho a bexiga. Ó que legal. Depois eu vou simular o paciente urinando, por isso chama miccional. Ele colocando o contraste para fora. Quando ele estiver colocando o contraste para fora, nós vamos radiografar para poder pegar a uretra cheia de contraste. Legal? Indicações: traumatismo e incontinência são indicadas clinicamente, tá? Para a cistoretrografia miccional. Bom?
Procedimento, a fase de esvaziamento, né, a micção do exame, é mais bem definida em fluoroscopia e com capacidade de aquisição de imagem. O procedimento é realizado algumas vezes com o paciente em posição supinada, ainda que a posição verticalizada torna o esvaziamento mais fácil. Porque uma grande dificuldade nesse exame, pessoal, é o paciente urinar, tá? Então, urinar é fundamental nesse exame, pessoal. Nós temos que fazer o paciente urinar. É miccional. Tá certo? Esse exame eu vou fazer demais. Gente, esse exame aqui é complicado, tá? Aqui o técnico precisa ter um jogo de cintura muito bom, tá? Muito bom. Porque qual é a sacada? Ó, vamos lá, você tem aqui a bexiga, não é? E embaixo você tem a uretra, certinho? Então, a cistoretrografia eu vou estudar a bexiga e vou estudar a uretra. Eu vou pegar uma sonda e vou injetar o contraste aqui pela uretra e preencher a bexiga. Vou preencher a bexiga de contraste. Certo? Beleza. Preenchi. Eu consigo ver na fluoroscopia, ó. A bexiga está bem cheia. Eu preciso, pessoal, esse exame é um chatinho porque eu preciso que a bexiga do paciente esteja bem cheia. Inclusive, ele vai dizer assim, eu tô com vontade de urinar. Só segura aí. Não pode urinar agora, tá? Você vai segurar essa vontade, certo? Nós vamos injetando contraste até preencher bem. Depois que preencheu bem, nós vamos tirar a sonda, tá? Tira essa sondinha que está injetando contraste. Aí nós vamos radiografar a bexiga, cheia de contraste, para estudar a bexiga. Legal? E aí a gente vai fazer as miccionais, pessoal, como o nome está aqui. Ó. Essa é a parte principal do exame, tá? Nós vamos geralmente fazer em oblíqua, certo? Vamos girar o paciente para o lado direito e esquerdo. E aí nós precisamos pedir ao paciente, ó, agora, quando o senhor vai fazer força para urinar. Quando estiver urinando, só avisa a gente. Aí ele começa a urinar, a gente vê pela fluoroscopia e aí a gente tem que radiografar na hora que ele está urinando, pessoal. Porque é a hora que o contraste está voltando, passando pela uretra, né? Você tem que radiografar para ver, para o médico ver por que ele não está conseguindo urinar, dificuldade e tal. E aí a gente tem que pegar na hora que o contraste está passando pela uretra. Se perder, pessoal, essa parte, nós perdemos o exame. Tem que pegar bem. O contraste tem que estar bom, o posicionamento tem que estar bom. Ok? E geralmente a gente faz pro lado direito e faz pro lado esquerdo. Então, como é que a gente faz? O paciente vira pro lado direito, começa a urinar, a gente segura. Você sabe que é terrível segurar a urina, né? Segura. Vira ele pro lado esquerdo, coloca a placa. Nossa, é uma correria. Tava lembrando aqui agora, preparando a aula para vocês, lembrando como correria era esse exame. Aqui era correria. E eu pegava muito isso aqui num dia, parecia uns 6. Qual que é o problema? O problema dele chato? Quando tá a sonda, você está injetando contraste, o paciente vai dizer, ó, tô com vontade, nossa, tô com muita vontade de urinar. Mas não, é só pela questão que você está injetando contraste. O pessoal lá, geralmente é o médico ou o enfermeiro, tá injetando contraste ali, ó. Então ele vai sentir aquela vontade. Se você cair na do paciente e tirar a sonda, você assim, não é você, obviamente, né? O pessoal da enfermagem tirar a sonda, gente, automaticamente vai embora a vontade de urinar. Não pode injetar a sonda de novo, tá? E eu já fiquei ali uns 40, 50 minutos com o paciente e ele não urinava. E nós em pé, todo mundo cansado em pé, esperando o paciente urinar. E nada. E ele já ficando nervoso, né? Porque viu que todo mundo estava esperando por ele. Imagina você urinar na frente de todo mundo. É chato, né? Então são exames bem chatos, tá? Uns exames bem invasivos para o paciente, tá? Ok? Então, antes da remoção do cateter de bexiga e da uretra, qualquer líquido deve ser removido primariamente da porção do balão do cateter, se este tipo de cateter estivesse sendo utilizado. Então, o cateter é removido muito suavemente. A uretra pode ser traumatizada se o cuidado não for praticado, tá? A mulher é examinada geralmente na posição AP ou levemente oblíqua. O homem é mais bem examinado na posição oblíqua posterior com 30 graus. Posterior direita, né? Um recipiente ou coxinha absorvente deve ser providenciado para o paciente. A fluoroscopia convencional ou digital pode ser utilizada para capturar fase específica na micção. Tá? Objetivo: uma uretrografia retrógrada. Ok? Essa é a cistoretrografia miccional. Aí, nós temos a uretrografia. Então, ó, você lembra que eu falei que você pode cortar, segmentar? Então, você tem a cisto, que é apenas da bexiga. Você tem a uretro, que é da uretra, e você tem a cistoretrografia, que eu estudo os dois, bexiga e uretra. Ó, eu posso segmentar, pessoal.
Tá? Aqui nós fazemos, a gente faz logo essa daqui, ó, cisto-uretrografia. Faz logo tudo. Estuda logo a bexiga e a uretra junto. A gente não segmenta, mas pode segmentar. Aqui, por exemplo, ó, é uma uretrografia retrógrada. Viu que é retrógrado? É um exame não funcional. Certo? Qual o objetivo? Uma uretrografia retrógrada é realizada algumas vezes no paciente de sexo masculino para demonstrar o comprimento total da uretra. O meio de contraste é injetado retrogradamente na uretra distal até que ela seja preenchida. Ó, olha o contraste passando aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é a uretra do paciente. A bexiga está aqui em cima. Eu não tenho contraste na bexiga, ó. E eu não quero estudar a bexiga. Eu quero só ver a uretra, que é essa parte aqui, ó. Tá? Ok? Indicações, pode ser um traumatismo e uma obstrução da uretra, são indicados clinicamente. O cara tem uma estenose, um cálculo, alguma coisa ali, tá? Ok? Inclusive a gente faz com uma pinça de Brodmann, que eu vou mostrar para vocês agora, mas eu já vou adiantar essa imagem. Tem que mostrar a pontinha da pinça, ó a pontinha da pinça de Brodmann aqui, ó. Tem que mostrar ela na radiografia, tá? Ok? Então observe que o paciente está em oblíquo posterior direito. Tem que fazer obliquado para tirar a sobreposição e mostrar muito bem aqui a uretra, ó. Todo o canal da uretra legal. Tá bom? Então, eu posso segmentar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a injeção do meio de contraste é facilitada, algumas vezes por um dispositivo chamado pinça de Brodmann, certo? Que é conectado na parte distal do pênis. O oblíquo posterior direito é a posição de escolha, que a centralização é a síntese pública. O cateter especial é inserido na uretra distal e a injeção é aplicada. O meio de contraste é utilizado para preencher toda a uretra e são feitas as exposições. Tá? Como usa essa pinça? Aqui no HU, a gente faz é o médico radiologista que faz. Tá? Na mulher é mais tranquilo, que é só uma sonda mais fácil. No homem, é através aqui da pinça de Brodmann, tá? Essas garrinhas aqui, pessoal, ó, essas garrinhas, aqui, ó, cara, é desconfortável pra caramba. Essas garrinhas, ela prende na glândula peniana e essa pontinha aqui, ó, entra dentro da uretra do cara. Cara, é desconfortável, tá? Já vi homens se contorcer dentro da sala, tá? É muito desconfortável. E, por exemplo, homens jovens, tá? Homens jovens, um paciente jovem, certo? E assim, e aí o contraste é injetado por aqui por dentro, ele passa por aqui, ele está conectado aqui, ó. E aí o radiologista precisa da pressão ideal, porque senão o contraste extravasa, não passa para a uretra. Bem complicado, tá? É muitos pacientes, geralmente a médica é mulher, o cara é homem. Nossa, é um exame bem invasivo, um pouquinho chato, tá? Mas no homem nós utilizamos essa pinça de Brodmann, beleza? Ok? Tranquilo? E aí é todo um ambiente mais cirúrgico, né, pessoal? O médico vai utilizar luva cirúrgica, depois que toca, ninguém pode tocar no campo ali, tá? Um negócio porque é bem mais invasivo, tá? E aí o contraste injetado. Quando o contraste vai injetando, nós já vamos radiografando, tá? Nós técnicos já fica ali pronto, já radiografando, porque esse exame ela é apenas para estudar a uretra, tá? Mas, geralmente nas rotinas, a gente já faz logo a uretrocistografia, que estuda as duas partes, né? Já estuda a bexiga e a uretra junto. Tá bom? Tudo de bola? Bacana isso aí? Beleza, pessoal? Então eu vou ficar com vocês aqui nessa aula. Te espero na próxima aula. Forte abraço e até mais.